Fala pessoal, beleza? Professor Heitor Simões aqui na área com a parte de raciocínio lógico, Polícia Penal de Minas Gerais. Nosso concurso já está chegando, já está batendo na porta, dia 16 de janeiro, Banca Selecom, beleza? Concurso aí que vem com 5 questões de matemática, a gente precisa de acertar algumas questões para garantir a nossa aprovação, tranquilo? Então a gente vai tratar aqui a parte de proposições, a parte de lógica, dentro de algumas questões que a banca já cobrou, um pouco diferente, dentro da parte de diagramas, mas também a gente vai ver ali aquilo que geralmente mais cai, a parte de negação, de equivalência, tabela verdade, enfim. Tudo aquilo que a gente pode cercar da cobrança na hora da sua prova para que você trabalhe todos os temas possíveis e acerte na hora da sua prova, ganhe os pontos e, consequentemente, a aprovação. Beleza, pessoal? Deixei aqui o meu Instagram, segue lá para a gente trocar uma ideia sobre concurso, sobre prova, sobre raciocínio lógico, tirar algumas dúvidas, enfim. Tá aqui Heitor.Simões, Heitor com H e 2 T's, beleza? No mais, já vamos começar o nosso conteúdo. Quando a gente fala de proposições, algumas coisas básicas que a gente precisa de saber. A maioria das questões vão envolver esse tipo de conhecimento, beleza? Quais? Eu tenho que saber tabela verdade de todos os meus conectivos, beleza? Preciso saber, não tem como eu chegar na prova sem saber tabela verdade. Heitor, como que eu aprendo tabela verdade? Fazendo várias e várias vezes, repetidas vezes, até que aquilo ali fique tranquilo na sua memória. Quando você precisar, você vai simplesmente ativar e escrever. Então, faça várias vezes a tabela verdade. Segundo conhecimento que a gente precisa, saber identificar uma proposição simples. Opa, quando que é uma proposição simples? Beleza? Então eu preciso saber diferenciar isso aí. E um terceiro conhecimento que é importante, saber identificar os conectivos. Conjunção, disjunção, condicional, disjunção exclusiva e bicondicional. Quando é que eu estou falando de cada um deles? Porque quando eu sei, eu consigo trabalhar a tabela verdade, que é o primeiro conhecimento que eu trouxe para vocês. Beleza? Além desses exercícios mais comuns de equivalência, negação, tabela verdade, por aí vai, a gente tem alguns outros com a parte de diagramas lógicos e a construção com alguns quantificadores lógicos. Todo, algum, nenhum, que a banca, vez ou outra, cobra. Então a gente vai trabalhar isso aqui um pouco nessa aula, beleza? Então pega aí, primeira questão da nossa banca de 2018. Fala o seguinte: considere a seguinte afirmação: todo colecionador é excêntrico. A negação lógica dessa proposição equivale a... Pessoal, quando você lê esta afirmação, todo colecionador é excêntrico, você já bate o olho. Se estiver afiado em tabela verdade nos conectivos, você vai bater o olho e vai falar: poxa, mas não tem nenhum conectivo. Qual é a tabela verdade? Como é que eu descubro a negação dessa ideia? Nesse caso específico, a gente não vai trabalhar a tabela verdade, a gente vai resolver isso por diagramas. Então, quando aparece para você a ideia de todo, algum, nenhum, você vai resolver por diagramas, é o melhor caminho e é o caminho mais fácil, beleza? Então, olha só, como que eu posso desenhar? Porque diagramas lógicos são desenhos, beleza? Desenhos que representam essa ideia ou essa afirmação específica. Então veja só, todo colecionador é excêntrico. Veja isso aqui, esse desenho, se ele não é condizente com o que está escrito. Aqui só um parêntese. No nosso edital cai também conjuntos, então a parte de diagramas eu já estou considerando que você sabe diagramas, beleza? Então a gente já segue com esse conhecimento. Então olha só, imagine que eu fale com você o seguinte: esta parte aqui de dentro, olha, este diagrama menor, concorda que eu posso chamá-lo de colecionador? Ou seja, todos os colecionadores estão aqui. Vou chamar ele de colecionador. E esse aqui de fora, eu vou chamá-lo de excêntrico. Tranquilo? Só para fins de identificação. Concorda comigo que, então, todos os colecionadores, ou seja, todas as pessoas que estão aqui dentro deste conjunto colecionador, são excêntricos?
Porque excêntrico é o conjunto maior. Então eu percebo que colecionador está contido dentro da realidade de excêntricos. Então, de fato, essa afirmação está condizente com o meu diagrama. Heitor, eu não sei desenhar muito bem, não peguei muita ideia. E se eu tivesse desenhado excêntrico colecionador? Estaria errado. Veja só, se eu coloco aqui colecionador, perceba que esse cara aqui, ó, ele é colecionador, mas ele não é excêntrico. Então, esse diagrama para a gente estaria errado, porque eu tenho dentro da realidade um colecionador que não é excêntrico, indo contra a nossa afirmação do enunciado, beleza? Então, ok, primeira etapa, o diagrama. Aí vem e fala o seguinte, a negação lógica dessa proposição equivale a. Ou seja, eu quero negar essa afirmação. E como é que eu nego essa ideia de todo? Quando eu quero negar, eu tenho algumas possibilidades. Por exemplo, algum. Eu vou utilizar destes termos, beleza? Algum, pelo menos um. Ou existe um, por exemplo. Além disso, eu tenho que negar utilizando o nosso operador lógico não. Vou inserir ele antes do nosso verbo. Tranquilo? Então, olha só. A negação dessa ideia, eu não preciso trazer todos os colecionadores para fora de excêntrico. Para eu negar essa ideia de todo colecionador excêntrico, basta que pelo menos um colecionador não seja excêntrico. E eu já nego essa ideia. Beleza? Heitor, consegue me dar outro exemplo? Consigo. Imagina o seguinte, eu falo assim para você. Todos os alunos do Monster foram aprovados. Se eu quiser negar isso para você, eu vou falar assim, não, peraí. Existe pelo menos um aluno do Monster que não foi aprovado. Beleza? Ou, pelo menos um aluno do Monster não foi aprovado. Então perceba que eu estou tirando pelo menos uma pessoa, um elemento, e estou dizendo que ele não foi aprovado. Então, a negação de todo colecionador excêntrico deve ser para mim, olha só, na alternativa A, pelo menos um colecionador não é excêntrico. Então, já na afirmativa A, eu tenho o meu resultado. Então, novamente, para negar essa ideia do diagrama, dentro da lógica, eu não preciso retirar esse conjunto inteiro. Eu nego com apenas um não sendo colecionador, beleza? Ou não sendo excêntrico, na verdade. Tranquilo? Então, nossa primeira questão aí, letra A. Beleza? Tranquilo? Anotem aí como é que eu nego todo, utilizando essas expressões. Algum, pelo menos um, existe um, e eu coloco o não na frente do nosso verbo. Tranquilo? Essa aqui, mais comum. Essa aqui a gente já está um pouquinho mais acostumado, beleza? Fala o seguinte, considere a seguinte afirmação. Marta é paulista ou Carlos é mineiro. A negação lógica dessa sentença é, agora a gente entrou num campo, como eu disse agorinha, que é mais conhecido para a gente. O que é que eu preciso de fazer aqui? Primeira coisa, identificar as minhas proposições simples. Vou chamar Marta é paulista, Carlos é mineiro. Marta é paulista de P, Carlos é mineiro de Q. Ou, estou falando de qual conectivo? Disjunção. Qual que é a representação dele? O Vzinho. Confere? O Vzinho. Então, tá bom. Então, a gente vai construir a tabela verdade da nossa disjunção. Então, P, Q, P ou Q, beleza? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Na disjunção, eu sei de uma realidade que é falsa, apenas uma, quando todas as minhas proposições simples forem falsas.
Aí eu vou olhar P e Q, então. Aqui eu tenho falso, falso. É o único lugar onde eu tenho as minhas proposições simples falsas. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro dentro da disjunção. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, nosso único caso, falso. Essa é a tabela verdade da nossa afirmação ou do nosso enunciado, beleza? Eu quero a negação lógica, então eu quero uma tabela verdade contrária a essa daqui. Contrária a essa daqui, porque eu estou buscando, de novo, a negação, beleza? Letra A, Marta é mineira e Carlos é paulista. Pessoal, muita atenção, veja aqui, a gente está falando P, Marta é paulista. A letra A fala de Marta é mineira. Perceba que é uma proposição diferente, é como se eu tivesse que chamar Marta é mineira de R ou de S, uma outra proposição, que não é a que está sendo discutida no enunciado, P ou Q. Então, Marta é mineira nem faz sentido para a gente nessa análise. Carlos é paulista da mesma forma. Ela tentou aqui, a banca, trocar os termos e te confundir de alguma forma. Na letra B, também é a mesma ideia. Marta não é mineira, mas a gente está trabalhando na proposição P, Marta é paulista, então isso aqui não faz sentido. Lembre-se que P, Marta é paulista. Se eu quiser não P, eu vou falar o quê? Marta não é paulista, beleza? Ainda mais para uma prova de ensino médio, isso aqui não faz sentido. Então eu vou trabalhar dentro das proposições Marta é paulista e Carlos é mineiro, que a gente tem na letra C e na letra D, beleza? Vou fazer as duas afirmações, as duas alternativas para vocês verem o que eu estou buscando, tranquilo? Então olha só, eu vou precisar não P e não Q, já vou escrever aqui. Quando eu utilizo o operador não, eu faço o quê? Eu troco os valores da minha tabela verdade, onde eu tinha verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Simplesmente troquei os valores lógicos. Tranquilo? Olha só. Letra C. Marta não é paulista. Se eu falei aqui que Marta é paulista é P, Marta não é paulista vai ser não P. E Carlos não é mineiro. Carlos não é mineiro vai ser para mim não Q. Por quê? Eu chamei Carlos é mineiro de quê? Tranquilo? No nosso enunciado. E uma conjunção. Então, eu estou olhando agora quais afirmações. Eu estou olhando não P e não Q. Tranquilo? Essa é a nossa afirmação ou a nossa alternativa C. Na letra D, vamos ver a letra D. Marta não é paulista. Não P. Ou Carlos não é mineiro. Carlos não é mineiro? Não Q. Dentro da realidade do ou. Qual é o ou? A nossa disjunção. Pessoal, hoje eu estou fazendo assim, muito no passo a passo, beleza? Então percebam que agora, pela alternativa D, eu estou olhando não P, ou não P, ou não Q. Tranquilo? Beleza. Vamos olhar a letra C então. Eu estou olhando não P e não Q. Essas duas tabelas verdades dentro da conjunção. Aí você para e pensa. Qual é a tabela verdade da conjunção? Só será verdadeira quando todas as minhas proposições simples forem verdadeiras. Se eu tiver uma única proposição falsa, o resultado lógico da minha conjunção é falso. Beleza? Então olha só. Falso, falso, dentro da conjunção, falso. Falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, nosso único caso verdadeiro. Beleza?
Vamos fazer a letra D e depois a gente analisa. Agora eu estou olhando não P ou não Q. Não P ou não Q. Dentro da disjunção. Ou na disjunção, novamente, eu tenho um único caso falso. Quando todas as minhas proposições simples forem falsas. Beleza? Então, olha só. Falso, falso, falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Agora você olha a tabela verdade da letra C e olha a tabela verdade da letra D. Qual é a negação do nosso enunciado? Perceba que a alternativa C, ela é totalmente contrária. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então, aqui na letra C, a gente tem a nossa negação. A letra D não é totalmente contrária à nossa afirmação do enunciado e por isso ela não é a nossa negação, beleza, pessoal? É isso que a gente vai fazer quando a gente tem negação e equivalência. A gente monta a tabela verdade do nosso enunciado e vai procurar dentro das alternativas qual retorna para a gente o nosso objetivo. Se for equivalência, aquela que retorna para a gente uma tabela verdade igual. Se for uma negação, o meu objetivo, como nesse exercício, eu vou procurar o quê? Uma tabela verdade totalmente contrária. Beleza, pessoal? Gabarito aí, letra C. Tranquilo? Esse eu fiz mais no detalhe. Os demais que envolverem esse tipo de raciocínio, a gente já vai fazer uma pegada mais acelerada, beleza? Para a gente conseguir resolver um maior número de exercícios. Terceira questão, fala o seguinte: a negação da proposição todo guarda civil metropolitano é eficiente está corretamente indicada na seguinte opção. Pessoal, de novo, a ideia do todo. E eu quero negar, porque eu estou querendo a negação da proposição, beleza? Você pode desenhar o diagrama. Vamos desenhar. Olha só. Aqui eu vou falar o seguinte. Esse de dentro, posso chamar ele de guarda civil. Tranquilo? Então eu sei que todos os guardas civis estão aqui dentro. E dentro da realidade de todas as pessoas eficientes estão esses guardas civis. Lembra que eu falei com vocês que para negar o todo, eu só preciso que um único guarda civil não seja eficiente? Não seja eficiente? Então existe algum, ou pelo menos um, guarda civil que não é eficiente. Essa é a minha negação. Primeira, é a mesma ideia do primeiro exercício. Então, olha só. Letra A. Existe pelo menos um guarda civil que não é eficiente? Opa, já bateu o nosso gabarito. Letra B fala, todo guarda civil metropolitano não é eficiente. Eu não preciso de falar que todos não são eficientes, não preciso disso. Nenhum guarda civil metropolitano é eficiente, também não preciso. Nenhum guarda civil metropolitano não é eficiente. Está errado. Então, de novo, pessoal, percebam que esse exercício de todo, algum, nenhum, geralmente eles caem com essa ideia da negação do todo, beleza? A gente vai fazer mais um exercício disso e vocês vão perceber que é quase a mesma cobrança. Beleza? Gabarito aí, então, letra A, a negação do todo, existe pelo menos um ou algum que não é, nesse caso, eficiente, beleza? Tranquilo? Questão de número 4, 2021, a nossa questão. Considere verdadeiras as seguintes afirmativas. Considerar como verdadeiras. É esse o comando da questão. Tranquilo? Fala o seguinte. Todo guarda civil metropolitano zela pelo patrimônio de sua cidade. Alguns guardas metropolitanos têm mais de 30 anos. A partir dessas afirmativas, é possível concluir que, necessariamente, ou seja,
de acordo com as nossas afirmações, as alternativas ou o nosso gabarito, ele precisa de ser uma certeza, precisa de ser uma conclusão lógica ou uma implicação lógica daquilo que a gente está afirmando. Beleza, pessoal? Olha só, lembra que eu falei com vocês, quando eu tenho todo ou algum, a melhor forma de resolução é o diagrama? Aqui a gente ficou um pouco sem espaço. Vou desenhar aqui sobre as letras, mas a gente vai pegar mais a ideia, beleza? Então, olha só. Aqui, essa realidade maior, eu vou desenhar a primeira afirmação. Fala o seguinte: todo guarda metropolitano zela pelo patrimônio de sua cidade. Então, aqui do lado de fora, eu tenho o quê? As pessoas que zelam pelo patrimônio. Beleza? Que não necessariamente todos eles são os guardas. Então, aqui eu tenho o policial, aqui eu tenho a enfermeira, aqui eu tenho a dona de casa, todas as pessoas que zelam pelo patrimônio da cidade. Só que aqui dentro, ó, tem o meu conjunto, que são os guardas. É o guarda civil? Isso, é o guarda metropolitano. Beleza? Então percebam que todos os guardas metropolitanos zelam pelo patrimônio da cidade. Tranquilo. Então, beleza. Agora nós vamos encaixar a segunda afirmação aqui dentro. Fala o seguinte: alguns guardas metropolitanos têm mais de 30 anos. Beleza. Alguns. Quando você traz essa ideia lá para o conjunto, para o nosso tópico de conjuntos, você vai ter que lembrar disso aqui como uma interseção. Então, esses guardas de 30 anos, que têm mais de 30 anos, perceba que ele está dentro desses dois conjuntos, daquele que tem mais de 30 anos e do cara que é guarda civil, beleza? Ele está na sobreposição ou na interseção desses dois conjuntos. Então, se ele está na interseção, concorda comigo que eu posso desenhar isso aqui? Uma possibilidade é essa aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, que está de vermelho, estou desenhando de vermelho, concorda comigo que são aqueles alguns? Alguns guardas civis têm mais de 30 anos. Essa é uma possibilidade de representação que eu tenho. Entre várias outras, pessoal. Você não tem que desenhar todas. Você tem que desenhar uma que está de acordo com a sua afirmação. Beleza? A partir dessas afirmativas é possível concluir que necessariamente, letra A, algumas pessoas com mais de 30 anos zelam pelo patrimônio de sua cidade. Pessoal, presta atenção. Olha aqui. Se todos os guardas civis zelam pelo patrimônio da cidade e eu tenho algumas pessoas com mais de 30 anos que são guardas civis, concorda comigo que necessariamente em qualquer desenho que eu faça, essa parte de vermelho aqui, ela precisa estar inserida dentro da realidade daqueles que zelam pelo patrimônio. Por quê? Porque todos os guardas zelam pelo patrimônio. E se alguns guardas têm mais de 30 anos, concorda comigo que algumas pessoas com mais de 30 anos zelam por esse patrimônio? Então a nossa afirmação da letra A já está correta, beleza? Fala o seguinte, letra B. Toda pessoa que zela pelo patrimônio de sua cidade tem mais de 30 anos? Não. Quando você pega isso aqui, ó, beleza. Eles zelam, mas eles não têm necessariamente 30 anos, que para a gente é esse conjunto de vermelho, que está de acordo com as nossas afirmações. Então percebam, necessariamente eu não posso concluir. Pode ser que sim? Pode ser, mas não é uma conclusão necessária e 100% certa, beleza? Então vamos lá. Alguns guardas metropolitanos com mais de 30 anos não zelam pelo patrimônio de sua cidade? Está errado. Por quê? Todo guarda metropolitano zela pelo patrimônio da cidade, então não tem como guarda não zelar. Está errado. Toda pessoa que zela pelo patrimônio de sua cidade é um guarda metropolitano? Está errado, porque isso aqui, ó, foi determinado na letra A que todo guarda zela, mas nem todo mundo que zela necessariamente é um guarda metropolitano.
Então, de fato, a letra A é a nossa única afirmação que eu posso necessariamente concluir de acordo com as afirmações do nosso enunciado, beleza? Esse tipo de exercício pode entrar lá na parte de implicações lógicas, só que ao invés de resolver por proposições, a gente resolve por diagramas. Beleza, pessoal? Vamos fazer um breve intervalo para a gente voltar com mais alguns exercícios. Pessoal, vamos voltando então, já com a nossa quinta questão, dentro dessa realidade de diagramas, beleza? Questão de 2021 que fala o seguinte: dizer que a afirmação todos os cuiabanos são contadores é falsa do ponto de vista lógico, equivale a dizer que a seguinte afirmação é verdadeira. O que é que ele quer aqui, na verdade, quando ele faz esse jogo de palavras, falando que essa informação é falsa e eu quero uma afirmação verdadeira? Na verdade, ele quer uma negação da nossa afirmação. E perceba de novo que a gente está dentro desse exercício de todos os nossos cuiabanos são contadores. Então, olha só, mais uma vez, eu posso desenhar aqui, ó, cuiabanos. E aqui, os contadores. Aí você já vai bater o olho. Pessoal, só um parêntese aqui. Importante a gente... o que eu falo com vocês. A matemática ela tem que estar condizente com o enunciado, beleza? Você vai bater o olho e vai falar aqui, olha só, todos os cuiabanos de fato são contadores? Beleza, tá condizente. E aí eu vou seguir no exercício. Não adianta você desenhar qualquer coisa aqui e às vezes trocar essa ideia de contadores e cuiabanos, não olhar para o enunciado e não perceber que está condizente, beleza? Então vamos lá. Quem está dentro aqui é cuiabano e necessariamente é contador, tranquilo? Já que eu quero uma negação, o que eu falei com vocês?
eu preciso que apenas um cuiabano não seja contador, ou algum cuiabano não seja contador. Então, de novo, pessoal, se eu quero negar todo A é B, vou escrever aqui de uma forma mais matemática, beleza? Se eu quero negar todo A é B, eu vou falar que algum A não é B. Você tem que lembrar tanto do algum quanto do não. Tranquilo? Tanto do algum quanto do não. Pelo menos um cuiabano não é contador? Opa, já na letra A. Lembrando dos, obviamente, dos sinônimos de algum. Algum, pelo menos um, existe um. Beleza? As demais alternativas, como a gente já viu nos outros exercícios, estão erradas. Eu não preciso de tirar esse conjunto total de cuiabanos. Então, pessoal, trouxe aí esses exercícios de diagrama mais uma vez, para a gente trabalhar um pouco do que a banca vem colocando aí de alguma forma. Tranquilo? Questão de número 6, questão de 2019 da nossa banca. Fala o seguinte, considere a seguinte proposição. Se Júlia tem 20 anos, então Marcela é amiga de João. Pode-se concluir que... Esse pode-se concluir, pessoal, o que ele quer com isso? Ele quer, na verdade, uma equivalência. Uma equivalência lógica. E nesse caso, a gente voltou para quê? Para aquela realidade de conseguir identificar os conectivos, fazer a tabela verdade, identificar as proposições simples e assim por diante. Então, olha só, o nosso exercício tem se então. Se então, pessoal, estou falando de quê? Condicional. Tranquilo? Júlia tem 20 anos. Júlia é P. Marcela é amiga de João. Marcela é amiga de João? Q. Então, eu vou fazer a tabela verdade do meu enunciado. P, Q, P condicional Q. Tranquilo? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. No condicional, eu sei que só existe um único caso falso, quando o meu antecedente é verdadeiro e o meu consequente é falso. Antecedente verdadeiro, consequente falso. Resultado lógico falso. O bizu do Vera Fischer falso. Beleza? Vera Fischer falsa, né? Então, olha só. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Essa é a tabela verdade do nosso enunciado. Já vou escrever aqui não P e não Q, porque provavelmente eu vou precisar para fazer as análises com vocês. A negação de P e de Q, então fica falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Beleza? Vamos lá. Vou fazer a letra A com vocês. Vamos analisar isso aí. Fala o seguinte, se Marcela é amiga de João, então Júlia tem 20 anos. Se então, condicional. Marcela é amiga de João. Marcela é amiga de João? Que Júlia tem 20 anos. P. Então, eu estou dentro de um condicional, antecedente que, consequente P. Então, a letra A vai ficar isso aqui, ó. Nesse caso, pessoal, muita atenção. Quem vem antes? O que? Quem é o meu antecedente? O que? Então, eu estou olhando agora esses dois camaradas. Só que quem é o meu antecedente? Que? Se antes eu estava olhando primeiro esse, depois esse, agora eu vou olhar primeiro esse e depois esse. Então, vamos lá. Verdadeiro, verdadeiro? Verdadeiro. Falso, verdadeiro? Verdadeiro.
verdadeiro, falso, nosso único caso, falso dentro do condicional. Falso, falso, verdadeiro. Beleza? Notem que esta tabela verdade não é equivalente a essa tabela verdade. Não é igual. Equivalente é igual. Beleza? Não é. Letra, vamos direto para a resposta para a gente ganhar tempo. Tranquilo? Para a gente conseguir resolver todas as nossas questões de hoje. Vamos ver aqui, ó, a letra C. Fala o seguinte: se Marcela não é amiga de João, então Júlia não tem 20 anos. Se então, condicional. Marcela não é amiga de João. Lá no meu enunciado eu falei que Marcela é amiga de João é que Marcela não é amiga de João? Não que. Júlia não tem 20 anos. Júlia tem 20 anos? P. Júlia não tem 20 anos? Não P. Então eu estou olhando quem? Não que. Condicional. Não P. Eu estou olhando as negações e invertendo a ordem, beleza? Então vamos lá. Agora, deixa eu desmanchar aqui para a gente não confundir. Eu estou olhando esses dois camaradas. Primeiro, não que. Tranquilo? Dentro do condicional. Aí você para e pensa. Condicional. Qual é o único caso condicional que é falso? Antecedente verdadeiro, consequente falso. Nessa ordem. Primeiro esse cara, depois esse cara aqui. Falso, falso. Verdadeiro. Verdadeiro, falso. Falso. Falso, verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Analisem esta tabela verdade e esta tabela verdade. Percebam que elas são agora equivalentes, ou iguais, ou idênticas, da forma como você quiser falar. Então, nosso gabarito, letra C. Se você fizer a letra B e a letra D, a tabela verdade das nossas duas alternativas, você não vai encontrar uma tabela equivalente. Beleza? Portanto, nosso gabarito aí, de fato, letra C. Tranquilo? Vamos fazer mais alguns exercícios aí. Percebam que é sempre voltando para a tabela verdade, tranquilo? Sempre voltando para a tabela verdade. Então, olha só, questão de número 7, que fala o seguinte, questão de 2021. Um gerente de produção faz a seguinte declaração: se o funcionário é bem remunerado, então a produção é alta. Uma proposição logicamente equivalente à do gerente está indicada na seguinte opção. Então, de novo, eu estou querendo uma proposição que é equivalente. Quando eu olho para a minha afirmação, qual é o conectivo? Se, então. Vou escrever aqui do lado. Condicional. Tranquilo? Vou falar aqui. O funcionário é bem remunerado. Eu vou chamar de P. A produção é alta. Vou chamar de Q. Pessoal, nada diferente do que a gente fez em todos os exercícios desse tópico específico até agora, beleza? Então vamos lá. P, Q, P condicional, Q, beleza? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. No condicional, mais uma vez, só existe um único caso falso. Antecedente verdadeiro, consequente falso. Vera Fischer, falsa. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Essa é a tabela verdade do nosso enunciado. Beleza. Vou olhar alternativa por alternativa. Vou escrever aqui as negações, porque provavelmente eu vou precisar. Não P, não Q. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Só estou trocando o valor lógico. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Tranquilo? Letra A.
Se a produção não é alta, então o funcionário não é bem remunerado. Se, então, condicional. Vou escrever só o símbolo. A produção não é alta. Se no enunciado eu chamei a produção é alta de quê? A produção não é alta? Não que. Tranquilo? O funcionário não é bem remunerado. Se eu chamei no enunciado o funcionário é bem remunerado de P, o funcionário não é bem remunerado, não P. Então eu estou analisando não que, condicional não P. Não que, condicional não P. Você vai vir e vai fazer a tabela verdade. Estou analisando essas duas colunas, sendo que primeiro é não que. Beleza? Então vamos lá. Você tem que lembrar que dentro do condicional, mais uma vez, só existe um único caso falso. Antecedente verdadeiro, consequente falso. Então vai. Falso, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, resultado lógico dentro do condicional falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Olhem esta tabela verdade e esta tabela verdade. Pessoal, já que a gente encontrou, a gente não precisa de fazer análise nenhuma de nem outras alternativas, beleza? Óbvio que se eu não tivesse encontrado na letra A, você faria o quê? Que se a gente não tivesse encontrado? Seguiria. Letra B, letra C, letra D, até você encontrar aquela tabela verdade que você está procurando. Letra A. Tranquilo? Vamos fazer a 8ª questão. E vocês vão ver que é também a mesma coisa, beleza? A mesma coisa. Sem dificuldade nenhuma. Só muda o quê, pessoal? Só muda o texto, beleza? Só está mudando o texto, tranquilo? Então fala o seguinte, questão de 2019. Considere verdadeira a sentença. Se Marcelo é dentista, então ele é criativo. Portanto, a negação dessa sentença está corretamente indicada na seguinte opção. Olha só, vamos lá. Conectivo qual é? Se, então, condicional. Beleza? Marcelo é dentista. Vou chamar isso aqui de P. Ele é criativo. Vou chamar isso aqui, lá em cima, de Q. Você vai, então, construir a tabela verdade com essas proposições dentro do condicional. P, Q, P, condicional Q. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aí, de novo, qual é a única situação que a gente tem um resultado falso dentro do condicional? Antecedente verdadeiro, consequente falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, opa, falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Então é essa tabela verdade que a gente está querendo negar, porque a gente está buscando a negação, beleza? Está buscando a negação. Então olha só. Na letra A eu tenho o seguinte. Na letra A, se Marcelo não é criativo, então ele não é dentista. Se, então, condicional. Marcelo não é criativo. Marcelo não é criativo? Lá em cima era que. Marcelo é criativo que? Marcelo não é criativo, não que. Ele não é dentista. Dentista, Marcelo é dentista, P. Ele não é dentista, não P. Beleza? Então, olha só. Não que, condicional, não P.
Só antes aqui a gente vai precisar das negações, né? Então deixa eu abrir espaço aqui para escrevê-las. Não P, não Q. Então a gente está olhando não Q, condicional não P, beleza? Não Q, condicional não P. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. De novo, estou analisando um condicional dentro de não Q e não P. Primeiro, o não Q. Condicional só tem um único caso falso, antecedente verdadeiro, consequente falso. Falso, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. Pessoal, vamos deixar essa tabela verdade aqui separada, que eu esqueci de comentar com vocês um erro dessa questão. Mas vamos deixar ela aqui separada. Letra B. Se Marcelo é criativo, então ele é dentista. Então vamos lá. Se então, outro condicional. Marcelo é criativo. Lá em cima eu chamei que Marcelo criativo é que condicional, ele é dentista. Marcelo é dentista, P. Então eu estou olhando que condicional, P. Estou olhando essas duas colunas, vamos fazer tudo. Estou olhando essas duas colunas, antes o Q e depois o P. Condicional, único caso falso. Antecedente verdadeiro, consequente falso. Beleza? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso. Nosso caso, falso. Falso, falso, verdadeiro. Não é nem equivalência nem negação. Letra C. Se Marcelo não é dentista, então ele não é criativo. Outro condicional. Tranquilo? Marcelo não é dentista, a gente vai chamar de não P. Ele não é criativo, não Q. Então vamos lá. Não P condicional não Q. Não P condicional não Q. Então eu estou olhando essas duas colunas, antes o não P e depois o não Q. Então vamos lá. Falso, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Também não é uma negação nem uma equivalência do nosso enunciado. Nem a letra B, nem a letra C. Tranquilo? Então tá. Vou desmanchar a letra C para abrir espaço para a letra D. Letra D fala o seguinte: se Marcelo é dentista, então ele não é criativo. Marcelo é dentista. Isso aqui vai ser o quê? P. Tranquilo? P. Então, ele não é criativo. Se Marcelo é criativo é que, ele não é criativo, não que. Não se perca aí no quadro por causa do espaço, beleza? Então, a gente está olhando P condicional não que. Vamos lá. Eu estou olhando esta coluna com esta coluna. Confere? Marcelo é dentista, ele não é criativo. Dentro do condicional. E de novo, você vai parar e vai pensar, condicional, só existe um único caso falso, antecedente verdadeiro e consequente falso. Tranquilo? Vamos seguindo. Verdadeiro, falso. Falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Percebam também que não é uma equivalência ou uma negação do nosso condicional. Pessoal, a banca considerou esta questão, a letra A, como correta. Só que percebam que vai um pouco contra daquilo que a gente tem estudado, que equivalências são as igualdades e a negação é o contrário. Perceba que mesmo pedindo uma negação, a gente encontrou, na verdade, foi uma
equivalência, beleza? Para mim, a banca deveria ter anulado a questão, ela não anulou. Mas se eventualmente vier isso na sua prova, pedir negação e você só encontrar equivalência, perceba que as demais alternativas não tinham nada a ver. Marque a alternativa da equivalência, beleza? Enfim, a princípio um erro da banca, mas eles não anularam a questão a princípio, tranquilo? Não sei depois o que virou, mas até onde eu pesquisei eles não anularam. Para a gente, então, a gente vai ficar com uma equivalência da letra A. Foi bom para quê? Para a gente treinar todas as tabelas verdades, alternativa por alternativa, para vocês verem aí a construção das tabelas verdades. Beleza? Oitava questão aí, letra A. Letra A. É bom para treinar. Bom para treinar. Repetição, pessoal. Repetição. Tabela verdade é repetição. Tranquilo? Questão de número 9. Fala o seguinte. Considere as seguintes proposições compostas. 1, 2, 3, 4. A única proposição que tem valor lógico verdadeiro é a de número. Então eu quero saber qual aqui vai me retornar um valor verdadeiro. Aí a gente vai fazer, então, dentro de cada conectivo, qual retorna valor verdadeiro. 6 mais 8 é igual a 15? 6 mais 8 é 14. Então, a primeira resposta, qual é? Falso. E conjunção. 10 maior do que 12? É falso também. Na tabela verdade da conjunção, eu só tenho um único caso verdadeiro, quando todas as proposições forem verdadeiras. Se eu tiver um único caso falso, resultado lógico, falso, porque eu estou trabalhando a conjunção. O gato é um animal. Beleza, primeira parte é verdadeira. Ou 5 é um número par. 5, na verdade, é um número ímpar. Eu tenho aqui uma disjunção. Tabela verdade da disjunção. Só será falsa se todas as proposições forem falsas. Se eu tiver pelo menos um único valor, ou se eu tiver pelo menos um valor verdadeiro, resultado lógico, verdadeiro. Banana é uma fruta. Verdade. Conjunção, 7 menor do que 4. 7 é maior do que 4, então isso aqui é falso. Na conjunção, como a gente já viu anteriormente, se eu tiver pelo menos um valor falso, resultado lógico, falso. O Brasil fica na Europa. O Brasil fica na Europa é falso. Ou disjunção. 3 vezes 4 igual a 15. 3 vezes 4 é 12. Então, falso. Na disjunção, se todas as minhas proposições simples forem falsas, resultado lógico, falso. Lembra que eu falei com vocês que era preciso saber identificar os conectivos e saber a tabela verdade de todos eles? Por causa desse tipo de questão aqui também, tranquilo? Então, a única que retornou para a gente um valor verdadeiro foi essa aqui, da nossa segunda afirmação, ou da segunda proposição. Portanto, nosso gabarito, letra B. Rapidinho, pessoal, vamos fazer mais uma questão de número 10 aí. Olha só. De novo, com os diagramas. Pega o seguinte. Considere verdadeiras as seguintes proposições. Todo amigo de Marta é sambista. Então, olha só. Vou escrever os sambistas aqui fora. E aqui, os amigos de Marta, beleza? A segunda afirmação fala o seguinte, a segunda proposição. Todo amigo de Pedro não é sambista. Então aqui eu tenho sambistas. Aqui, do lado, ó, mas sem incluir nada, eu vou desenhar o quem? Os não sambistas. E dentro desses não sambistas, eu tenho quem? Todos os amigos de Pedro. Beleza? Letra A. Logo,
Também é verdade que, ou seja, uma conclusão que eu posso tirar desses diagramas é o seguinte: algum amigo de Marta é amigo de Pedro? Os amigos de Marta estão aqui, os amigos de Pedro estão aqui. Não tem nenhuma interseção entre esses dois conjuntos, ou entre essas duas ideias. Então não pode ser. Nenhum amigo de Marta é amigo de Pedro? Opa, de fato. Se todos os amigos de Marta são sambistas e os amigos de Pedro não são sambistas, não tem como eles terem amigos em comum. Então, de fato, nenhum amigo de Marta é amigo de Pedro. Nenhum sambista é amigo de Marta. Olha, eu tenho os amigos de Marta dentro dos sambistas, então a afirmação está errada. Algum sambista é amigo de Pedro? Não. Todos os amigos de Pedro não são sambistas. Então, de fato, letra B é o nosso gabarito da nossa 10ª questão, beleza, pessoal? A gente trabalhou hoje um pouquinho diferente a parte de proposições. A gente trabalhou aí um pouquinho de diagramas lógicos, além da tabela verdade, das equivalências e das negações. Beleza? Hoje a gente fez um pouquinho mais no detalhe, as tabelas verdades, as negações, um pouco mais pausada para que a gente tire aí e elimine qualquer dúvida. No mais, pessoal, repetição, faça muito exercício. Se não tem mais exercício da banca, procure bancas parecidas ou bancas diferentes dentro ali do nível médio para fazer questões. Só não deixe de fazê-las. Beleza, pessoal? No mais é isso, um forte abraço e até a próxima.